Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Convido a amada igreja à leitura do Salmo 16. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, para quem por Deus diz trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas. Minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz. À noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença. Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta. Meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o teu sangue
por onde devo andar. Sim, o caminho da vida enxergar, a pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Quero convidar ainda a amada igreja a uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus. Oremos. Gracioso e eterno e santo Deus, Deus bondoso, Deus sublime, Deus gracioso, Pai das luzes, Deus de todas as consolações, Deus santo, Deus grande, Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós louvamos e adoramos e invocamos, Deus, e pedimos a Tua santa presença neste lugar, ó Deus, para receber, ó Deus, nossos louvores, para nos instruir, ó Deus, na Tua santa palavra, para nos ensinar, ó Deus, como adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui estamos, Deus, pequena porção do Seu povo, reunido em santa comunhão, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor nesta manhã. Entendemos, Deus, que somos falhos e pecadores e o Senhor é santo, é um Deus santo e perfeito. E pela mediação do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti que nos perdoe nossas falhas e pecados, Deus, e receba, Deus, este culto que pretendemos realizar agora. Para isso, Deus, também Te rogamos que o Senhor envie Teu Santo Espírito para que nos dirija aos passos, todos os atos deste culto, nos ensine como cultuá-lo, Deus, nos ilumine na Tua palavra revelada, Senhor, para que possamos crescer em graça e conhecimento. Sim, Senhor. Nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Ansiamos, Deus, para receber as Tuas instruções. E queremos também, Deus, responder com louvores ao Senhor, ó Deus, pelos Teus grandes feitos, pelo que o Senhor é, Deus, pelo Seu amor e misericórdia para conosco, pela Sua justiça, Senhor. Nós queremos louvá-lo, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Muito obrigado pela Tua graça e amor, ser presente conosco. Receba, Senhor, este culto. A partir de agora, nos unimos, Deus, a toda a Tua igreja santa e fiel, que se reúne e se reunirá neste dia do Senhor em toda a face da terra. Muito obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura no livro do Levítico. Livro de Levíticos. Levítico, capítulo 26. Faremos uma breve leitura do verso 40 até o verso 42. Levítico 26, a partir do verso 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão
e da terra me lembrarei. Bem, aqui nós sabemos que o livro de Levítico, né, é quando Deus estava instituindo o sacerdócio levítico e suas leis e as suas direções, diretrizes, né? Nós sabemos que o sacerdócio levítico não existe mais e que as leis sacerdotais foram transformadas na mudança do sacerdócio. No entanto, em todo o sacerdócio levítico está impresso ali o conceito de Deus. E nós já vimos então, podemos perceber por textos como este, né, pequenos que nós lemos aqui, que o conceito da confissão e da admissão de culpa pelos nossos pecados diante de Deus, ele existe desde o início, né? Quando Deus requer isso do seu povo em congregação, que o povo seja penitente, que o povo reconheça as suas imperfeições, os seus erros, né? Confesse ao Senhor, seu Deus, a fim de alcançar misericórdia, alcançar as bênçãos de Deus mesmo, né? A bênção do perdão, por exemplo, é uma bênção muito grande, né? Mas neste texto em particular, nós vemos algo interessante aqui, né? Veja só, verso 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim. Irmãos, é óbvio que nós não podemos pedir o perdão dos pecados de outras pessoas. Nós podemos pedir o nosso perdão de pecado. Por quê? Porque para que Deus perdoe os pecados é necessário o arrependimento. Então, nós podemos perdoar as outras pessoas o que nos ofenderam, mas só Deus pode perdoar o pecado daquelas pessoas, né? Nós podemos orar pedindo para que aquela pessoa se arrependa. Senhor, faça com que aquela pessoa se arrependa, né? Mas o perdão dos pecados dessa pessoa em particular, deverá ser pedido por ela mesma. Nós pediremos pelos nossos, né? Mas aqui diz, pedir perdão pela iniquidade, confessar a iniquidade, as suas iniquidades e a iniquidade dos seus pais. Duas coisas, né? Nos últimos domingos nós trabalhamos um pouquinho, mesmo de forma breve, a questão de pecado e iniquidade, né? Aqui está se referindo à iniquidade, pecados que não eram confessados, praticados e não confessados, tá? E não somente essa iniquidade pessoal, mas dos pais. Aqui, irmãos, nós temos uma grande lição tirada do conceito de Deus sobre isso, tá? Nós não vamos pedir que Deus perdoe os nossos pais devem pedir isso, né? Para o perdão dos seus próprios pecados, tá? Mas aqui nós devemos entender o seguinte, confessar diante de Deus as iniquidades e os pecados familiares. Muitas pessoas creem na falsa doutrina da maldição hereditária, né? Ah, então porque meus avós... Obrigado, eu havia realmente me fugido, não. Ah, então porque meus bisavós pecaram, os meus avós pecaram, os meus pais pecaram, então eu herdei essa maldição hereditária. Isso simplesmente não é bíblico, né? O que acontece é que as mesmas práticas, elas vão cair nos mesmos resultados, tá? Então, se os meus avós, eles tinham determinada prática errada e colheram tal resultado, e os meus pais seguiram na mesma prática errada e colheram os mesmos resultados, e se eu seguir na mesma prática errada, obviamente, a tendência é eu colher os mesmos resultados também, tá? Então, quando diz aqui, confessai também os pecados dos vossos pais, nós podemos entender da seguinte forma também, tá? Eles fizeram o que é errado diante de Deus, supondo, né, que nossos pais fizeram, né? Estou falando de forma genérica, né? Eles fizeram o que é errado diante de Deus, eu, porém, não vou fazer. Né? A prática que eles tiveram, talvez de uma falsa crença, talvez de uma prática de um paganismo, talvez em atos pecaminosos, né? Em erros cometidos, né? Eu necessariamente não preciso cometer os mesmos erros dos meus pais, dos meus avós ou dos meus bisavós. Se eu mudar o rumo, eu começo a escrever uma nova história familiar e eu me converto daquele erro. Não necessariamente eu tenho que cumprir
os erros que meus pais praticaram. Isso falando parece ser algo muito óbvio, mas na prática, no dia a dia, nós vemos que algumas pessoas estão presas a costumes familiares. Então, porque meus pais fizeram, meus avós já faziam, então eu sou assim, eu farei assim também, e eu faço assim também, e eu vou continuar fazendo assim. Não necessariamente precisamos estar nessa condição. Nós podemos, como cristãos, iluminados pelo Espírito Santo, através da revelação da Santa Palavra de Deus, nós podemos perceber, de repente, algo que os nossos pais não perceberam. Obviamente, temos respeito pelos nossos antepassados, até em função do 5º mandamento, né? Nós os honramos e temos respeito por eles. Mas práticas que, porventura, eles cometeram e resultados que colheram, muitas vezes, nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos cometer os mesmos atos, né? Então, nós somos livres diante de Deus para fazer o bem, fazer o certo. Nós sabemos que todo bem, ele procede de Deus. As pessoas sem Deus, mesmo que elas se sintam livres, elas se sentem livres para cometer o pecado. Isso dá uma sensação de liberdade. No entanto, elas não conseguem o serviço piedoso, porque isso só através da regeneração do Espírito Santo, uma ação que depende de Deus. No caso daquele que está em Cristo, nós somos de fato livres para fazer o bem de fato, com certeza. Pois o apóstolo Paulo, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o mal nós sabemos fazer. E o mal não devemos fazer, mas podemos fazer, está ao alcance das nossas mãos. É que nós não queremos fazer, mas nós sabemos fazer. No entanto, não queremos fazer. Mas somos livres para fazer o bem também. E para ter o serviço piedoso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós somos libertos da escravidão do pecado. Então, mesmo que tenhamos vindo de uma família e herdamos, muitas vezes, práticas e conceitos, fomos criados, né, dentro de pensamentos de uma falsa crença, de uma falsa religião, de paganismo, ou até mesmo de pecados e iniquidades mesmo, que eram cometidas, né? Hoje nós somos livres pela iluminação do Espírito Santo para mudar isso, para mudar essa realidade, né? E começarmos então a escrever uma nova história. Uma história de pessoas livres que em Cristo podem entender e fazer o bem de fato, tá? Então quando ele diz aqui, né? Se confessarem a iniquidade, a sua iniquidade, tá vendo? Aqui, questão pessoal, né? E a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim. Então, eu confesso que minha família errou, meus ancestrais erraram nisso, embora eu os respeite e os honre, conforme o 5º mandamento, mas eu posso mudar agora e ensinar coisas diferentes para as futuras gerações da minha família. Não para os meus filhos, claro, né? Filhos, netos, mas não só eles, sobrinhos e demais pessoas, né? Que venham a fazer parte da minha família, genros, noras e por aí afim. Então, nesse momento, irmãos, é um momento nosso momento litúrgico, né? De confissão de pecados. Teremos a oportunidade de confessarmos, se porventura houver algum pecado não confessado, teremos a oportunidade ao início deste culto. Mas também, se alguém sentir o desejo sincero no coração de romper com situações que são práticas erradas diante de Deus e que vêm de nossas famílias, dos nossos ancestrais. Olha, eles seguiram esses caminhos, respeito, honro eles, mas não necessariamente preciso seguir, porque hoje eu tenho a iluminação para ser livre em Cristo, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se alguém sentir o desejo sincero também de confessar, fala, Senhor, eu vim de uma família que tinha determinadas práticas, colheram determinados frutos, mas eu não quero ter essas práticas. Eu quero ser livre diante do Senhor para fazer a tua vontade e te agradeço pela iluminação do teu Santo Espírito na minha vida, né? E que o Senhor me abençoe, eu lhe peço, com a bênção do teu perdão. Então, neste momento, eu convido a Santa e Amada Igreja numa oração silenciosa de confissão. Logo em seguida, estarei orando em voz audível.
Oremos, uma oração de confissão. Santo, gracioso e eterno Deus, seja louvado o teu nome, Deus, que o Senhor seja engrandecido, Deus, nesta igreja e nas nossas famílias, nas nossas vidas. Nós lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude e nos ilumine sempre, Deus, a entendermos a tua palavra revelada. Neste momento, Deus, que é um momento formal, um momento litúrgico do seu culto, nós queremos pedir perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados, pois queremos ser penitentes e não impenitentes. E nós confessamos diante do Senhor, ó Deus, que somos falhos e pecadores e nos detestamos por isso. Nós gostaríamos, Deus, de ser pessoas totalmente santas, sem falhas e sem erros, mas nós lhe pedimos perdão, Deus, se porventura pecamos em pensamento, em palavras, em ações, em negligências, em omissões, em desânimos, em desistências, coisas que o Senhor detesta. Nós pedimos perdão ao Senhor por isso. Nós queremos perseverar, Deus, no caminho, mesmo em meio às dificuldades pelas quais passamos, pois o Senhor é o nosso ajudador. E neste momento, Deus, além de pedirmos perdão pelas nossas falhas e pecados, nós queremos também, Deus, reconhecer diante do Senhor que muitos de nós, ó Deus, vêm de famílias que os pais cometeram erros, Deus, de falsas crenças, de paganismos, de pecados, de omissões e negligências, e também não queremos, Deus, nós identificamos essas situações, mas queremos ser libertos disto e queremos viver, ó Deus, de acordo com a sua palavra. Portanto, lhe pedimos perdão se automaticamente, inconscientemente, tivermos as mesmas práticas que os nossos ancestrais tiveram, caso essas práticas sejam contrárias à tua moral, às tuas determinações para as nossas vidas e a tua Santa Igreja. Buscamos, Deus, apoiados nas tuas muitas misericórdias em Cristo, o perdão das nossas falhas e pecados, falhas pessoais, individuais e falhas também que cometemos, Deus, em função das nossas criações e erros cometidos pelos nossos ancestrais que foram nos ensinados. Lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, é que oramos agradecidos pela grande bênção do teu perdão. Obrigado, Senhor. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 270. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento também será oportuno. Hino 270. Jesus, Senhor, me achego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus
tão pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Sim, venho agora, Redentor. Só tu, Jesus, és meu Senhor. Ó, vem salvar-me em teu amor. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma reflexão a respeito do Dia do Senhor 4. Nós estamos estudando no Catecismo a primeira parte dele, né? Que é sobre como são grandes nossos pecados e miséria, né? E essa parte ela vem desde o Dia do Senhor 2, né? Onde a pergunta 3 do Dia do Senhor 2 é: como você sabe dos seus pecados e miséria? Como nós sabemos disso, né? E a resposta é pela lei de Deus, né? É a lei de Deus que nos mostra o que de fato é pecado e o que não é. Embora tenhamos já falado sobre isso nos domingos anteriores, vale ressaltar que nós não devemos colocar sobre nós mesmos, nem sobre outras pessoas, fardos que Cristo não colocou, tá? Às vezes nós temos um pensamento particular sobre o que é pecado. E às vezes algumas denominações religiosas cristãs com as suas tradições têm também alguns pensamentos particulares do que é pecado. Mas o que é pecado de fato é o que Deus fala que é pecado, o que as Escrituras falam que é pecado, tá? É nisso que nós devemos prestar atenção, né? Ter o foco, né? Para que nós não venhamos de fato a pecar contra Deus e também não colocar um peso sobre nós mesmos que o próprio Cristo não coloca sobre nós, né? Então, o que é pecado nós sabemos que estamos em pecado e miséria por causa da lei de Deus, pois o pecado é a transgressão da lei, tá? E embora nós respeitemos denominações ou pessoas que julgam que tal coisa é pecado, sendo que a Bíblia não diz que aquilo é pecado, mas somente Deus é legislador, né? Nenhuma instituição, a igreja não pode criar leis para dizer o que é pecado ou não. Os pastores, os oficiais, as pessoas não podem criar leis e dizer o que é pecado ou não. Somente Deus é o legislador e Ele colocou as leis. Então sabemos pela lei de Deus o que é pecado e o que não é. Tá bom? Depois a pergunta 4, né? O que a lei de Deus exige de nós é amar a Deus e amar ao próximo. Já vimos que a abordagem do 1º ao 4º mandamento, amar a Deus, e do 5º ao 10º mandamento, amar ao próximo. Pergunta 5 do Dia do Senhor 2 nos deixa totalmente impotentes diante de Deus. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Obviamente não. E aqui não é nem uma questão, é uma questão teológica também, claro, mas é uma questão perceptível pela sinceridade. Qualquer pessoa de qualquer denominação cristã pode olhar para si mesmo e saber que ela não consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. Nós não conseguimos satisfazer a lei de Deus totalmente. Então é óbvio que vamos precisar de um substituto para fazer isso por nós, alguém santo. Sabemos que é Cristo, né? Mas ainda não chegamos lá nessa parte do catecismo, tá?
Depois veio o dia do Senhor 3, então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Não, obviamente não. Vemos que Deus criou o homem bom, pois ao terminar a sua obra da criação, em Gênesis 1:31, Deus olhou tudo que criou e viu que era muito bom, tá? Então, se era muito bom, obviamente não havia o mal moral. Então, Deus não criou o mal moral nem o homem mau. Deus criou o homem bom. No entanto, pela influência que o homem recebeu de Satanás e por sua própria responsabilidade e culpa, deliberadamente, o homem então decidiu pecar contra Deus. E Salomão vem dizer então que o homem caiu em muitas astúcias. Foi criado bom, mas se meteu em muitas astúcias. A pergunta 7, de onde veio então a natureza corrompida do homem? Se o homem foi criado bom, a resposta é da queda. Tá? E a pergunta 8, né, do dia do Senhor 3, mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Sim, o homem, no período da inocência, nossos pais no Éden, eles possuíam o livre-arbítrio. Eles foram criados bons, à imagem e semelhança de Deus, e capazes de fazer o bem. Mas eles também tinham a possibilidade de escolher o mal, porque o arbítrio deles foi criado livremente. E isso Deus fez por justiça e por amor. Porque Deus criou a raça humana e deu capacidade de escolha a eles. Então Deus não forçou o homem a ser obediente e fiel a Deus. Deus mostrou que haveria o mal e que o mal geraria a morte, né? E Deus ensinou isso a eles, tá? Mas eles, dotados de livre-arbítrio no período da inocência, né, dos nossos pais, eles escolheram o pecado. Ao escolher o pecado, eles perderam a liberdade do seu arbítrio. Não se tornaram robôs. O homem continua até hoje podendo fazer escolhas. No entanto, ele não pode escolher as coisas santas do alto, né? Como santificação, como salvação, perdão dos seus próprios pecados. O homem ele não consegue isso. Ele não tem essa liberdade, né? Então ele depende da ação de Deus para isso. Haviam duas árvores no jardim. Haviam várias árvores, né? Mas duas em especial. Uma delas, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até o homem comer dessa árvore, ele era totalmente livre. Então, era contornável a situação. Pela sua escolha. Havia a possibilidade de não comer e a possibilidade de comer. Ele poderia não comer do mal e perpetuar a sua vida em santidade eternamente no bem. Era livre para isso. Sendo livre, ele escolheu o mal. Aqui, logo no começo, nós vemos que ele perdeu o seu arbítrio, pois da primeira árvore, ele tinha total liberdade para comer ou não daquele fruto. Estava orientado a não comer e advertido que aquilo traria consequências gravíssimas. Mas não estava sem arbítrio para escolher. E escolheu livremente, escolheu o mal. Nesta queda, ele perdeu a sua liberdade. Pois a segunda árvore, que é a árvore da vida eterna, ele já aí virou incontornável, ou seja, ele já não tinha mais a opção de comer dessa árvore. Pois Deus o expulsou do jardim e colocou um anjo com uma espada protegendo essa árvore. Isso é misericórdia e bondade de Deus, a fim de que o homem não comesse dessa árvore e perpetuasse então o seu estado pecaminoso. Então o homem ele já não tem mais o arbítrio totalmente livre, como ele tinha até o momento que ele escolheu o mal. Tá? Então, a culpa, obviamente, é do homem. Adão, representante federal da humanidade, escolheu o mal e nós herdamos já esta tendência para o mal que surgiu na queda. O homem, então, tornou-se escravo do pecado. E todo ser humano tem uma tendência para o erro. É por isso que erramos. E precisamos, então, da ação de Deus para fazer o bem, pois todo bem procede de Deus. Tá? O homem pode ter até atos de bondade, mas ele não consegue ser benigno sem a regeneração do Espírito Santo. Então, entramos agora no dia do Senhor 4, que é o último dia dessa primeira parte do catecismo, que vem explicar sobre como são grandes nossos pecados e miséria e que situação que nós não podemos resolver por nós mesmos, porque não temos um arbítrio livre, totalmente livre para isso. Tá?
Dia do Senhor 4, pergunta 9. Mas Deus, Dia do Senhor 5. Dia do Senhor 4, perdão. Dia do Senhor 4. Pergunta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Essa é uma pergunta natural. Porque as pessoas falam, poxa, mas se Deus deu essas leis, e é o código moral perfeito, é a moral perfeita, absoluta, que reflete o caráter positivo de Deus, né? E Deus não erra, Deus não comete um mal moral, né? Então Deus deu essa lei. A pergunta é, mas então, como? Deus não foi injusto, né? Porque se o homem não consegue cumprir, por que Deus exige que o homem cumpra essa lei, né? Isso, por exemplo, essa pergunta ela é tão pertinente no catecismo, olha só. Esse catecismo ele foi escrito em 1563, ou seja, no século XVI. Tá? Houve um filósofo no século XIX, chamado Nietzsche, que escreveu um livro chamado Aurora e que influenciou muitos jovens a se rebelarem contra Deus, porque ele aborda justamente o que diz essa pergunta. Ele fala, não, mas Deus foi tão injusto com o homem, segundo Nietzsche. Deus foi tão injusto com o homem que ele deu leis para o homem cumprir que o homem não consegue cumprir. Então veja como o catecismo já prevê isso séculos antes, que é uma pergunta que as pessoas fariam de fato. E vai explicar. Pergunta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? A resposta é não. Pois Deus criou o homem de tal forma que este era capaz de cumprir a lei. Lembra? Deus criou o homem bom, santo, perfeito. Deus criou o homem tão bom e tão perfeito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então veja, não é correto alguém com uma influência tão grande como Nietzsche teve de abordar um aspecto do Evangelho, uma pergunta que seria normal abordar, afirmar aquela pergunta sem observar todo o contexto do que a fé cristã ensina. Pois a própria fé cristã ensina que o homem foi criado bom, não só bom, ele foi perfeito e a imagem e semelhança do próprio Deus. Tá? Então o homem era perfeitamente capaz de cumprir esta lei, assim como Deus o é. Porque o homem foi criado bom, santo, perfeito e é a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então o homem não consegue hoje cumprir essa lei pela sua própria escolha, livre. Livre-arbítrio mesmo, para que ficasse patente que a falta de arbítrio e o pecado entraram no mundo por escolha livre, deliberada do homem. Tá? Então a culpa e a responsabilidade é do homem. Satanás influenciou? Sim. Satanás foi condenado? Sim, influenciou. Tá? Mas isso não tira a culpa do homem que escolheu seguir essa influência. Tá? Então se alguém me influenciar para fazer algo errado e eu fizer porque essa pessoa me influenciou, isso não vai eximir a minha culpa. Porque eu tenho condições de dizer, vou fazer ou não vou fazer. Né? A pessoa me influenciou e falou, não, tudo bem, ela me influenciou, mas eu não vou fazer. Tá? Então, Deus, pergunta 9, mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Não, pois Deus criou o homem de tal forma que este era capaz de cumprir essa lei. Mas o homem, sobre a instigação do diabo, em desobediência deliberada. Veja, só pode ser deliberado aqui porque ele tinha, de fato, a liberdade de escolher o bem e o mal. Privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desse dom, porque ele respondia federal pela humanidade. Tá? Eu sei que os irmãos já sabem disso, mas estamos fazendo um vídeo também, né? Às vezes as pessoas também perguntam, não está aqui no catecismo, mas elas perguntam, mas não é certo, né? Porque foi Adão que pecou e não eu, né? Mas é o representante federal da humanidade, né? Veja, nós vivemos num país que é uma república federativa. É uma república federativa. Então, nós temos aqui as nossas autoridades estabelecidas. E essas autoridades é que respondem para o Brasil. Então, um exemplo. Vamos dizer que tem uma reunião na ONU ou qualquer outra que envolva outras nações e que eles deliberem alguma coisa lá e todos votem, né?
e os representantes federais do Brasil votem por algo que eu ou você não concorde com aquilo, tá? Mas eles votaram para aquilo, eles tomaram a decisão em nome da nação. Não fomos nós que votamos, não fomos nós que decidimos, nós não tivemos culpa, mas, enquanto brasileiro, a nação, ela responde por aquilo. Da mesma forma que Adão, como representante federal da humanidade, tomou a sua decisão em nome de todos nós. Tá? Pergunta 10. Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficassem sem castigo? Vimos que o homem, deliberadamente livre, totalmente livre, sofreu influência, é verdade, a influência de Satanás, mas tomou sua decisão livre. Ele tomou sua decisão livre. Tá? A pergunta é, então Deus permitiria que essa desobediência e apostasia, porque toda vez que o homem coloca a sua vontade pessoal contrária à vontade de Deus e prioriza a sua vontade, é uma espécie de apostasia. O mundo hoje está vivendo de forma em verdadeira apostasia, não digo nem a igreja também, né? Muitas vezes, mas o mundo, porque o mundo está rejeitando a moral de Deus, rejeitando totalmente a moral de Deus, isso é apostasia também, tá? Então a pergunta 10. Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficassem sem castigo? Certamente que não. Um Deus justo que fez uma aliança e um Deus fiel que cumpre sua parte na aliança. Então, Deus, obrigatoriamente aqui, ele tem que fazer justiça, pelo próprio caráter de justiça dele. Não fosse assim, nós não teríamos o porquê confiar em Deus. Porque se Deus abriu mão da justiça por causa de alguém, então nós não poderíamos confiar em Deus. Então Deus teria que fazer justiça totalmente. Tá? Então certamente Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? Certamente que não, irmãos. É óbvio que não. Um Deus justo, o que se espera de um Deus justo? Que faça justiça, né? Nós ficaríamos totalmente sem esperança nenhuma se o nosso Deus não fosse perfeito em justiça, se não fosse fiel à justiça, né? Nós vemos quanta crueldade nós vemos no mundo, quantas coisas que nos deixam indignados, né? E muitas vezes a justiça dos homens não pune essas coisas. Imagine se nós não confiássemos mais na justiça de Deus, ou tivéssemos um Deus que não fará justiça, né? Então o pecado prevaleceria, o mal prevaleceria. Então a pergunta é, Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficassem sem castigo? Resposta, certamente que não. Veja, certamente, óbvio, claro que não, né? Pois tanto o nosso pecado original, quanto os nossos pecados presentes, o pecado original, o pecado que Adão, como cabeça federal da humanidade, cometeu. E os nossos pecados presentes, os nossos pecados que cometemos na nossa vida, tá? O deixam terrivelmente irado. Por que deixam Deus terrivelmente irado? Porque Deus não suporta nenhum tipo de mal. Deus é benigno totalmente. Deus, ele tem aversão totalmente ao mal. Tudo que é mal, tudo que é cruel, tudo que é injusto, Deus detesta essas coisas, né? Deus é correto, Deus é certo, Deus é amor, né? Por isso, então, tanto o pecado original como os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso, ele os castigará com justo juízo, ou seja, o pecado será castigado, tá? Agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Agora preste atenção, isso aqui está no Novo Testamento, tá? Pessoas que negam aí o Antigo Testamento e tudo, veja, isso aqui está no Novo Testamento, tá? É uma doutrina da igreja cristã legítima, Gálatas 3:10, tá? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então veja, se nós não conseguimos praticar a lei, como nós vamos conseguir praticar toda esta lei, então? E o que vai acontecer conosco, né?
Claro, nós sabemos que Deus providenciou Cristo, e é o que vamos começar a tratar, se Deus nos permitir, no dia do Senhor 5, no próximo domingo, que vai tratar sobre a nossa salvação, tá? Mas aqui termina com essa pergunta, né? Com essa situação. Ou seja, maldito todo aquele que não cumpre o que está escrito no livro da lei, que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, né? Esses 10 mandamentos. Então, entrará simplesmente em maldição eterna. Veja como é grande, como são grandes os nossos pecados e miséria. E que consequência gravíssima, tá? Nós sabemos que Deus, por misericórdia, é o que pretendemos estudar, se Deus nos permitir, né? A partir da próxima semana, Deus providenciou Cristo. Então, Deus não deixou de ser justo, né? Punindo o pecado e o mal, mas Deus concilia com essa justiça a sua misericórdia. Então ele levanta um segundo Adão para restabelecer a aliança que o primeiro Adão quebrou. É por isso que o próprio Deus fez homem, tá? Para tomar o lugar de Adão e, como homem, restabelecer a aliança. E dessa vez Cristo cumpriu. Ele viveu e não pecou e cumpriu a aliança. Então, será o cabeça federal da igreja. Ou seja, todo aquele que estiver em Cristo, tá? Então é por isso que nós temos a necessidade de Cristo, porque haverá aqui então uma substituição. Eu não consigo mais, por causa da quebra de Adão, da quebra de aliança, eu não consigo mais cumprir a lei perfeitamente. Eu tenho falhas, né? Eu não consigo cumprir essa lei perfeitamente. Mas eu me submeto a Cristo e Ele fará a substituição por mim. Ou seja, eu me submetendo a Cristo, o meu pecado cometido foi pago nele, na cruz do Calvário, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, e ali estava o meu pecado, o pecado da igreja, né? De todos os remídios estavam lá. Quem não está em Cristo terá que pagar eternamente pelos pecados cometidos, inclusive de Adão, né? Então, eis a necessidade de Cristo. Então, quando nós vemos aqui, que termina hoje, dia do Senhor 4, a primeira parte do catecismo, se a história terminasse aqui, se Deus não tivesse levantado Cristo, toda a humanidade estaria irremediavelmente condenada, né? Porque esses pecados, não consigo mais fazer o bem, não consigo cumprir a lei mais, né? Então, não haveria esperança nenhuma, tá? Mas a nossa esperança chama-se Cristo, o Deus que se fez um de nós, e será explicado, né? Mais uma vez, se Deus nos permitir, a partir do dia do Senhor 5, tá? Mas até esse momento do catecismo que estamos, nós podemos ver como de fato a graça de Deus é grande sobre nós. Porque os nossos pecados e misérias, nós simplesmente não teríamos mais como resolver isso. Não teria como pagar, né? Todas essas questões. Porque a gente, por nós mesmos, nós não conseguimos mais, tá? Mas, louvado seja Deus por Cristo. E no próximo dia do Senhor, dia 5, o catecismo começa então a explicar, né? Essa graça maravilhosa da nossa salvação em Cristo. Que Deus abençoe essa porção desse estudo. Quero convidar a Santa Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 85. Por favor. Salmo 85. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecar, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer.
misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Sim, tua salvação bem perto estás, para que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça abaixo olhar, verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegada justa senda se farão. Quero convidar a amada igreja à leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leremos a partir do verso 14, considerada aqui a primeira pregação da igreja instituída, né? Do apóstolo Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi:
Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui, convido a Santa Amada Igreja a uma oração. Oremos. Pai precioso, eterno e santo, neste momento, Deus, de culto diante da Tua Santíssima Palavra, Deus, estamos relembrando, Deus, a primeira pregação da Tua Igreja edificada nos apóstolos. E neste momento, Deus, nós desejamos, ansiamos a Tua instrução. Mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E rogo a Ti, Deus, que envie Teu Santo Espírito, pois sem a iluminação do Teu Santo Espírito, nós não poderemos compreender perfeitamente a Tua palavra e vontade. Por isso, Deus, lhe pedimos que Teu Santo Espírito, pelo Teu favor e graça, venha nos iluminar nessa palavra já revelada. E eu, Deus, rogo da mesma forma que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito. Somente o Teu Santo Espírito fale, tudo que sair dos meus lábios seja ministrado pelo Teu Santo Espírito, com a Tua expressa autorização, que neste momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o justo, aprovado por Deus, diante dos homens, para salvar a todos aqueles que o recebem. Nós vimos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que é considerado o primeiro sermão da igreja. Nós entendemos igreja desde dos tabernáculos lá no deserto, quando Deus tirou o povo do cativeiro egípcio, né? Onde Deus mandava seu povo congregar, estabeleceu o sacerdócio levítico com os seus sacerdotes, a linha sacerdotal através de Arão, levita, e também o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, onde ele fez célebres sermões, como o Sermão do Monte, né? Este é considerado o primeiro sermão da igreja edificada nos apóstolos. E aqui nós vemos elementos bastante importantes para a nossa vida cotidiana, tá? A primeira coisa que nós vemos aqui é que a pregação de Pedro era a verdadeira e genuína pregação do Evangelho, mostrando Cristo, sua vida, sua crucificação, sua morte e a sua ressurreição, a fim de salvar todo aquele que crer. Este é a mensagem do verdadeiro Evangelho. Mas nós vemos aqui que Pedro, ele faz a primeira pregação oficial da igreja utilizando o Antigo Testamento.
e ele então reconhece o que estava acontecendo naquele momento. Para que nós possamos entender o que estava acontecendo naquele momento, é exatamente o tempo onde Deus envia o seu Santo Espírito para capacitar todo aquele que crê a ser iluminado acerca das coisas que Jesus Cristo fez no seu ministério terreno, sua crucificação, morte e ressurreição, a saber, a obra da redenção. Então Pedro, ele, nesse dia de Pentecostes, alguns versículos antes, nós começamos a ler a partir do 14, né? Alguns versículos antes, o Senhor Deus envia seu Santo Espírito, e eles viam línguas como que de fogo repartidas, e aquelas pessoas então começaram a falar línguas estranhas. Essas línguas eram idiomas. Neste local haviam pessoas de diversas nações, e cada uma dessas pessoas entendiam no seu próprio idioma. E aquelas pessoas então ficaram atônitas, não eram palavras inteligíveis, inúteis, desconexas, eram palavras compreensíveis, que as pessoas entendiam, eram tratados racionalmente, né? Por isso que Paulo, depois vai falar aos Romanos, para praticarmos o culto racional, eles entendiam os seus próprios idiomas, e isto causou uma certa dúvida, o que está acontecendo aqui? Porque esses homens não são hebreus, não são judeus, como nós os ouvimos falar no nosso próprio idioma? Então haviam pessoas de diversas nações ali, e eles pregando no idioma deles, falando algo no idioma deles, e aquelas pessoas entendendo no seu próprio idioma. E como sempre foi já até previsto que seria a vida da igreja, sempre existiram os que não creem, sempre existirão os que não creem, e os escarnecedores, os zombadores. Então aqueles que não criam, alguns estavam atônitos, tentando entender o que era aquilo que estava acontecendo, porque de fato, se nós estivéssemos lá, nós também ficaríamos atônitos. Como essas pessoas que para nós são estrangeiros, como que elas estão falando na minha língua, no meu idioma? E outro que é de outra nação entende no idioma dele, e o outro que é de outra entende no idioma dele também. Como é possível isso no mesmo discurso? Naquela época não existia esse aparelho de tradução que hoje é usado principalmente na ONU, né? Que eles colocam ali, alguém vai fazer um discurso e tal. Não, eles simplesmente, cada um entendia no seu próprio idioma, tá? E isso é dito dessa forma, cada um entendia no seu próprio idioma. Mas sempre existiram os zombadores e os escarnecedores, e alguns deles zombavam e diziam, já estão embriagados, esses homens já estão embriagados, né? E aí então, dentro desse contexto, o apóstolo Pedro, ele toma a palavra, e ele começa então a pregação do evangelho, e esta pregação do evangelho, que Pedro narra aqui, vai nos trazer elementos importantes para a nossa fé e para a nossa compreensão das coisas, inclusive das nossas vidas particulares nos dias de hoje. Tá? A primeira coisa que nós vemos aqui é que Pedro fala, ele começa a dizer, não zombem, nem escarneçam disso, porque esses homens não estão bêbados, sendo a 3ª hora do dia. Né? Veja que, quando diz aqui, Pedro os advertiu nesses termos. Veja o capítulo 14. A pregação de Pedro foi uma pregação audaciosa e corajosa. E aqui diz, olha, então se levantou Pedro com os 11, imagina a situação. Pessoas atônitas, não entendendo exatamente o que estava acontecendo, identificando que eles falavam no idioma e os outros entendiam nos seus idiomas natais, né? Da sua terra de nascimento, e em meio a eles, os zombadores e os escarnecedores, zombando daquilo tudo. Então Pedro, ele toma a palavra, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Pedro faz uma advertência aos incrédulos. E ele diz, com respeito, varões judeus, ele faz essa advertência, mas com respeito, de forma respeitosa. Sempre a pregação do evangelho é em forma respeitosa. Paulo, no Areópago, ele viu um campo de idolatria.
Eram vários altares para vários deuses. E ele foi pregar sobre Cristo ali, e ele fala: varões atenienses, vejo que são zelosos pela sua religião. Ele não ofendeu aqueles homens e abordou-os de forma respeitosa. Tá? Em nenhum momento o Evangelho nos ensina a não ter respeito pelas pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter respeito por tudo aquilo que Deus criou. Todas as coisas. Né? Nós devemos respeitar até os animais. Quanto mais um ser humano semelhante a nós. Tá? Então, mesmo que a pessoa tenha outra fé e cria de outro jeito, nós devemos respeitar as pessoas. E nós devemos respeitar as pessoas também de segmentos cristãos que não compartilham exatamente da nossa fé, mesmo discordando da forma que eles creem e discordando de suas liturgias, nós devemos ter respeito às pessoas. Tá? Então Pedro, se levantando com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Veja que Pedro, obviamente ali foi um evento sobrenatural que aconteceu. Porque homens falando num idioma, outros entendiam seus idiomas nacionais. Isso é um fenômeno sobrenatural. Porque não é possível que isso aconteça. Então isso não é natural, é sobrenatural. É possível porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas eu não posso falar num idioma e cada pessoa entender no seu próprio idioma. Isso não depende de mim. Isso depende da autoridade de Deus. Né? Então Pedro, ele diz assim, é um fato sobrenatural, é um fato espiritual, mas o que ele diz aqui? Tomai conhecimento disto. Tenha ciência disso. Compreenda isso. Entenda isso intelectualmente, entenda isso racionalmente. Tome conhecimento, saiba disto. Tá? E aí então ele começa a dizer: e atentai para as minhas palavras. Presta atenção, porque eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Todo mundo atônito ali, e ele falou: eu vou explicar. E aí então ele começa a dizer, primeira abordagem, quer dizer, a segunda, né? A primeira é geral para todos. A segunda abordagem dele é para os escarnecedores. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Não zombe disso. Não zombe do que você não conhece. Não zombe do que você não sabe o que é. Não zombe de algo muito superior a nós, porque aqui é um fenômeno produzido pelo próprio Deus e profetizado desde o Antigo Testamento. Como ele mesmo vai dizer aqui, o que aconteceu aqui é a profecia do profeta Joel, que acabou de se cumprir aqui. Então, desde o Antigo Testamento, séculos antes desse dia aqui, isso já estava profetizado. Então ele fala: não zombe de algo que é muito maior do que vocês, aliás, é muito maior do que todos nós. Né? Então ele diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Note o ensino teológico que nós abordamos com frequência, principalmente quando ensinamos o livro do Apocalipse. Os últimos dias, segundo a linguagem bíblica, começou com a ressurreição de Cristo. Os últimos dias começou ali. Não é algo futuro que ainda vai acontecer. É por isso que muitas profecias escatológicas já se cumpriram. Profecias dos últimos dias já se cumpriram. E nós vemos claramente isso. Nós não precisamos forçar nada. Nós vemos. Nós temos notícias, né, de coisas que têm acontecido. Então, os últimos dias a que Deus se refere começam, vamos dizer assim, né? Começam esses últimos dias na ressurreição de Cristo, ou seja, a obra redentora completa. Tudo consumado, a plenitude dos tempos. Certo? Tudo consumado. Aprove a Deus, na plenitude dos tempos, Cristo concluiu sua obra. E alguém pergunta: mas isso já faz mais de 2000 anos. Isso chama-se longanimidade de Deus. Ou seja, a última profecia, que será a volta de Cristo e o juízo total, só irá acontecer após a conversão do último eleito chamado por Deus antes da fundação do mundo. Veja como isto é grande demais para nós.
Veja como isso é muito superior a nós todos. Veja como isso é um plano glorioso de um Deus eterno, sublime, que não está preso no tempo como nós estamos. É um Deus planejado. E pela sua graça nos fez conhecer isso. E nós, mesmo sendo coisas sobrenaturais, nós entendemos racionalmente. Então veja que ele fala, o que está acontecendo aqui foi que o profeta Joel profetizou há mais de 400 anos atrás, na época de Pedro, né? Agora muito mais do que isso. Mas há mais de 400 anos atrás, quase 500 anos atrás, na época de Pedro. E acontecerá, verso 17, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Essa profecia já se cumpriu, conforme Pedro afirma e declara. Aqui é um cumprimento de profecia. O que é isso? Os jovens, os velhos sonharão. Ana tinha 84 anos no Novo Testamento. E ela sonhava. As filhas de Filipe profetizavam. Ágabo profetizava. Esta credencial Deus deu para os apóstolos e os seus cooperadores, para que a igreja fosse estabelecida, para que as pessoas vissem o sobrenatural e percebessem, e para que eles mesmos, os apóstolos, que eram homens como nós, para que eles vissem e reconhecessem que Deus estava enviando o seu Santo Espírito. Olha só, não foi assim com o próprio Pedro? Veja que ele começa a pregar aqui, e ele começa a dizer, tomai conhecimento disso. Futuramente, ele teve que tomar conhecimento, porque nós sabemos pelo Evangelho, que Pedro achava que o Evangelho era só para os judeus. Há até uma controvérsia entre ele e Paulo, certa vez. Mas, o que acontece com ele? Estava Pedro, e isso vai estar narrado lá no capítulo 10, desse livro dos Atos dos Apóstolos. Estava Pedro sobre uma laje, com fome, esperando a comida ser pronta, por algum motivo aquela comida atrasou. E Pedro estava lá em cima com fome, e ele tem uma visão, os irmãos conhecem, né? Algo como um lençol foi estendido na frente dele, e ele em cima de uma laje sozinho. E ali, animais considerados imundos pelos judeus, conforme Levítico 11. Né? E ele vê aqueles animais e ele escuta uma voz e diz, Pedro, você está com fome, né? A voz não diz assim, isso eu estou dizendo. A voz diz, mata e come. Pedro, mata e come. E ele olha aquilo e fala, não, Senhor, jamais comi animais imundos, jamais farei isso. Isso acontece pela segunda vez. E agora que ele estava atônito era o próprio Pedro. E o Pedro, então, mais uma vez, com aquela fome que ele estava, não sei se todo mundo fica de mau humor quando está com fome, mas não é uma sensação boa, né? Ficar ali com fome aguardando comida, né? Dá uma espécie de ansiedade, né? Você quer que a comida fique pronta logo. E ele com fome, esse estado humano. Aí aparece a segunda vez no lençol, os animais impuros. E a mesma voz, Pedro, mata e come. Ele responde a mesma coisa. Não, Senhor, jamais comi animais imundos, não vou fazer isso. Aparece a terceira vez, olha a longanimidade, olha a compreensão de Deus, olha a paciência de Deus, né, com o ser humano, né? Aí aparece a terceira vez, Pedro, mata e come. E o Pedro, Senhor, jamais eu fiz isso. Aí a voz diz para ele, porque Pedro fala, jamais comi algo impuro, imundo. E aí a voz diz para ele, quem é o homem para tornar impuro o que Deus purificou? E logo em seguida, estava ele ainda com isso em mente, tentando entender, trabalhando com o seu próprio intelecto ali, e com o que ele cria, atônito também, né? Processando ali as informações. Aí vem dois servos de Cornélio e batem a porta. O Pedro está aí. O meu senhor está pedindo para que ele vá até lá. Cornélio, o que era? Um gentil, era um romano, que aprove a Deus salvá-lo. Mas Pedro achava que a salvação era só para os judeus. E depois de toda essa visão, Pedro vai à casa de Cornélio. Ele segue aqueles homens com fome. E ele segue aqueles homens.
e chega lá na casa de Cornélio, e Cornélio reúne toda a família e seus servos e todo mundo ali, e fala, Pedro, nos fale sobre Cristo. Olha, reuniu todo mundo para o Pedro pregar o evangelho. Ela vai o Pedro, né? Pregar para gentios. Nesse aqui em Atos Apóstolos, falou varões israelitas, né? E todos os habitantes, ali eram só gentios, os romanos lá, né? E aí ele começa então a pregar daqueles homens. E Cornélio se converte. O primeiro gentil narrado na história do Novo Testamento se converter. E Cornélio então se converte. E o que acontece ali? Deus coloca Cornélio falando também línguas como no dia de Pentecostes. Por que que acontece isso? Um sinal para o próprio Pedro, né? Que estava incrédulo, achando que não deveria comer animais impuros, porque aquela religião judaica, e que o evangelho era só para eles. Então Deus abre, aquilo foi muito mais para o próprio Pedro ver, lembrando, irmãos, que eles eram homens como nós. Eles eram homens como nós. E aí então ele vê, e ele volta, e ele fala, realmente, Paulo tem razão, vocês têm razão, porque o evangelho de fato é para os gentios também. Pois até sobre os gentios Deus envia o seu Santo Espírito. Então olha só, algo para convencer o próprio Pedro. Então estes sinais aqui, vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, visões e tudo mais. Essa credencial apostólica aconteceu nos dias do início da igreja. Ou seja, uma profecia que foi cumprida nos dias da igreja. Verso 19, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Olha só, verso 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grandioso e glorioso dia do Senhor. O que quer dizer isso? Jesus é o sol da justiça, né? O sol se converterá em trevas, ou seja, o mundo perderá a luz. Ou seja, descrença. As pessoas começarão a apostatar. Haverá uma apostasia antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a lua se converterá em sangue, ou seja, violência, insegurança. Tem locais que à noite não se pode sair de casa. Tem cidades que à noite não se pode sair de casa. E tem que tomar muito cuidado para onde anda, né? Pessoas que são viajantes e tal, e que estão sempre, cada dia num lugar ou outro, tem cidades que eles não saem do hotel ali porque não sabem para onde estão andando, porque o perigo é iminente, de violência, morte, assaltos, né? Então a lua se transformará em sangue. E depois ele continua, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero convidar os irmãos, dito tudo isso, para que nós façamos já o início da conclusão desse sermão, a irmos diretamente a essa profecia de Joel, no capítulo 2 do livro de Joel. E vamos ver aqui a partir do verso 12. Essa profecia de Joel, de fato, era sobre a igreja, sobre Cristo e sobre a igreja. E tanto é assim que o próprio Pedro fala, isso aqui é o cumprimento da profecia do apóstolo, do profeta Joel. Tá? E aqui no capítulo 2 de Joel, né, verso 12, eu aconselho os irmãos a lerem, quando chegarem em casa ou mais tarde, o livro de Joel. São 3 capítulos apenas, que vão compreender bem sobre a história da igreja, o que estava acontecendo, o cativeiro babilônico que houve quando Joel escreveu isso, que representa a falta de Cristo na vida do povo, a dura condenação sem Cristo, e a misericórdia de Deus que viria com a igreja, com Cristo, a obra da libertação, e o envio do Espírito Santo, que Deus derramaria, né? Essa era a promessa, já derramou lá no dia de Pentecostes, está até hoje, a ação do Espírito Santo na vida daqueles que creem. E veja aqui, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Aqui, o chamado da igreja. Qual que é o chamado? Ao arrependimento. Arrependimento e conversão. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados e converta-se dos seus caminhos. Arrependa-se e crede no Evangelho.
Cristo começa o ministério, arrependa-se e crede no Evangelho. João Batista começa o ministério, arrependam-se, raça de víboras, era o mais duro, né? E os apóstolos começam o seu ministério nesse próprio discurso do Pedro, quando aqueles homens vão falar, entendemos do seu sermão, o que devemos fazer? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remoção dos vossos pecados. Então, veja, no verso 12, a chamada do Evangelho, a mensagem da igreja, a pregação do Evangelho. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E como é isso? Não é com cerimônias religiosas. Não é com cerimônias religiosas. É algo interno, sincero, franco, que acontece dentro de nós mesmos. Tá? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E não com práticas religiosas, mas com jejum, que é a abstinência de alimentos, choro e pranto. Qual a diferença entre choro e pranto? Choro, você pode chorar, uma criança chora às vezes por nada, por manha, né? Sai aquela lágrima. Pranto é aquele sofrido mesmo, onde você fala, não, isso não podia ter acontecido, onde você fica inconformado. Eu não podia ter pecado tanto, eu não posso ser pecador, eu não posso ser desse jeito, Deus é santo. É profundo, é muito mais profundo do que um choro superficial, causado por uma emoção momentânea. Algo lá de dentro mesmo. E isso é individual. Não pode ser religioso isso, não pode ser uma cerimônia religiosa isso. Isso é individual para cada um de nós. Senhor, eu me arrependo de ser pecador. Eu me detesto por isso. Eu me detesto pelas coisas que passam pelo meu pensamento, por coisas erradas que muitas vezes me atraem. Eu me detesto porque eu tenho essa coisa em mim. Esse é o pranto, mas tem que ser sincero, sabe? Aquilo, por isso que ele fala de todo o vosso coração. Não uma prática religiosa, mas de todo o vosso coração. 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quando ele diz aqui, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, é porque havia uma tradição judaica, quando eles tinham uma notícia ruim, quando eles estavam quebrantados, eles rasgavam as vestes. Quando eles ficavam indignados com alguma coisa, né? Então eles rasgavam as vestes assim. E aqui ele fala assim, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, aquilo é pano. Mas o seu coração, isso que vai transformar você. Não uma prática externa, material, né? Mas algo que está de fato acontecendo lá dentro de você. Sabe? Rasgue o seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, é inacreditável como eu sou assim. Mesmo com toda essa tanta informação, né, que nós temos sobre Cristo e sobre o Evangelho, nós ainda, neste corpo, nós ainda temos essa tendência. Então isso é motivo de conversão praticamente diária na vida do homem, do ser humano. Tá? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor. Aqui está falando algo real. Real. Convertei-vos diante do Senhor, vosso Deus. Agora olha só, porque Ele é misericordioso. Ele entende as nossas fraquezas e a nossa situação, e porque somos assim, Ele entende isso. Ele é compassivo, ou seja, Ele se compadece de nós. Tá? Ele se ira, é verdade, mas Ele é tardio em irar-se, porque Ele é longânimo. Ele cuida, Ele espera, Ele tem paciência conosco. Deus não é impulsivo, sabe? Aquele que toma aquelas decisões de impulso. Não, Deus é longânimo, certo? Ele trata de nós, cada um de nós. Eu não sei, nem tenho autoridade para dizer isso, mas a impressão que me dá é que cada um de nós tem um tempo, sabe? Para trabalhar as coisas, às vezes para entender, às vezes um tempo de transformação. Cada um de nós tem, né? Eu acho que eu sou o mais nerdinho da turma, né? Mas cada um tem um tempo, sabe? E Deus, Ele é longânimo assim, ó. Isso é muito amor, irmãos. Isso é muita misericórdia, né? Poderia nos condenar, se na primeira, né? Na primeira que a gente erra,
ou reincide no erro, pronto, né? Não, ele é, tá? Então nós devemos ter esse coração rasgado diante dele, né? Porque ele é misericordioso, compassível, tardio sem irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. O que quer dizer isso? Que esse mal é o mal da adversidade, vai ser condenado o pecado. Mas aquele que rasgar o seu coração tudo, falou, não, esse aí, do universo dos condenados, esse receberá a minha misericórdia, a misericórdia do meu perdão. Tá? Então olha só, depois no verso 14 aqui, salvação e perdão pertencem a Deus e não aos homens. Olha só, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixar após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixar após si uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Vem de Deus tanto querer como fazer. Quem sabe eu vou conseguir fazer essas coisas. Quem sabe Deus vai me impulsionar para haver um verdadeiro arrependimento. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz, vocês não sabem que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Então o que nós devemos fazer? Ele falou, Senhor, meu coração está duro, eu entendo que eu tenho que, mas eu não consigo me converter. Senhor, quebra o meu coração, me transforme. A mensagem do Evangelho não é que o homem escolhe essas coisas, não é isto. Que o homem vai fazer, que o homem vai ser. O homem não tem força. O homem é um pecador caído, escravo do pecado. O homem precisa de libertação. O homem precisa que Deus o liberte. Então o que o homem, quando ele entende intelectualmente essas coisas, ele tem que clamar a Deus, Senhor, me liberte. Me livre desse mal, me livre dessas coisas, me salva. É isso que o homem deve fazer, clamar a Deus por isso. Não achar que ele é senhor da situação e que ele vai se arrepender quando quiser. Irmãos, essa falsa pregação do Evangelho, ela está fazendo tanto mal, que tem pessoas que procrastinam a vida inteira e falam, não, depois mais tarde eu me converto. Como se dependesse dela. Depois que eu me formar na faculdade, ainda sou muito jovem, depois que eu curti a vida, antes de morrer, quando eu estiver no leito de morte. Quem sabe se Deus vai ter misericórdia de nós quando nós estivermos no leito de morte? Quem pode dizer isso? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Então a pessoa, quando ela tem contato com essas coisas, ela deve clamar a Deus, falar, Senhor, me converta. Me converta. Eu me arrependo de ser pecador. Me dê o verdadeiro e genuíno arrependimento. Porque tanto a salvação como o perdão pertencem a Deus e não aos homens. E o dever do homem, aqui versos 15 e 16. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aqui tem tanta informação que não vai dar tempo da gente aprofundar muito. Mas olha só. Tocai a trombeta em Sião, ou seja, proclamai isso. Essa é a mensagem da igreja. Proclamai isto. Tá? A salvação dos homens depende dessa mensagem. Eu vou falar algo aqui que é polêmico, mas com segurança teológica eu vou falar. Não existe salvação se a pessoa não ver, ouvir ou ler, se ela tiver contato com o Evangelho de Cristo. Não há salvação. Não é verdade a teoria da ignorância, que a pessoa vai ser salva porque ela nunca ninguém pregou para ela nunca ouviu falar sobre. Se Deus não providenciar a salvação para ela vai se perder. Então, a pessoa vai saber através de Cristo. Ninguém é salvo sem Cristo. Ninguém é salvo sem Cristo. Nem as pessoas do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Então, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, ou seja, um quebrantamento, uma consagração a Deus. Estamos diante do Rei do Universo, que é extremamente santo. Somos pecadores, certo? Detestáveis diante de um Deus santo. Tocai a trombeta em Sião, promulgai o santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Não existe igreja de homem isolado. Assembleia é ajuntamento solene, com uma liturgia solene,
sem profanações, sem gritarias, coisas que Deus detesta. Solene, educada, respeitosa, em paz, que tem todas as características de Deus, pois Deus não é Deus de confusão, assim é em todas as igrejas, conforme diz o apóstolo Paulo. As características de Deus, a paz, a educação, o respeito, certo? A possibilidade de meditação, nada de griteiro. Quem fazia gritaria aí eram os profetas de Baal, segundo as Escrituras, não a igreja de Cristo. E aqui, ó, proclamar uma assembleia solene. Agora, atenção nisso, irmãos, olha só, a profecia, a igreja, a mensagem da igreja, como deve ser a igreja: congregai o povo, santificai a congregação. Povo, várias pessoas pecadoras congregadas, certo? Todos, desde do líder maior lá até todo mundo pecador, certo? Santifica essa congregação, ou seja, aqui não tem imoralidade na igreja de Cristo. A noiva que Cristo vai levar consigo não tem imoralidade no seu meio, não tem desvio de dinheiro, não tem um magoando o outro intencionalmente. Às vezes a gente magoa sem querer, né? Intencionalmente, um pisando no outro. Isso não tem. Existe amor e respeito para com as pessoas, cuidado com as pessoas, cada um nos seus momentos diferentes, tá? Esta é a igreja que o noivo vem buscar. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, tá? Tanto aquele ancião aqui pode ser entendido como pessoas idosas e também como pessoas mais experimentadas na fé. Ajuntai eles, reuni os filhinhos juntos nessa congregação, nada de separado em outra parte, junto nessa congregação. E olha só aqui, irmãos, e os que mamam, ou seja, ninguém está autorizado a excluir os bebezinhos e as crianças da aliança com Deus. Ninguém está autorizado a fazer isso em nenhuma página da Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. Ninguém está autorizado a fazer isso. Nem os pais da criança, nem a igreja. Ninguém está autorizado a excluir esses pequeninos, os que mamam, bebezinhos. Eles devem estar na aliança. Eles devem estar junto com o povo de Deus. Eles pertencem ao povo de Deus. Eles não são extraterrestres. Eles são a nossa descendência. Eles são o povo de Deus. Tá? Desde o feto, ele já é povo de Deus. Até o último suspiro de vida dele lá com 120 anos. Ele é povo de Deus. Não há nada na Bíblia, irmãos. Eu clamo aos irmãos que observem isso. Não há nada na Bíblia que aponte, ou que induza, ou que autorize a tirar as crianças da comunhão com Deus. Isso é uma crueldade. Isso não é verdade, não pode acontecer. Nem os pais, nem a igreja têm autoridade de fazer isso. Deus manda juntar os seus pequeninos, as suas crianças, os que mamam. O Salmo 8 diz que desses sai perfeito louvor. Nós devemos imitá-los, essa que é a verdade, e não excluí-los. Não esperar eles serem corrompidos pelo mundo para depois escolher o que eles querem fazer. Não, nós conhecemos a verdade, vamos incluir as nossas crianças na aliança e ensinar esse caminho maravilhoso para eles. E eles também vão passar pelo processo de conversão, claro que vão, como todo mundo. Mas eles vão ser instruídos desde pequenininhos. Quantas pessoas se convertem depois de uma idade adulta e falam: puxa, que pena que eu não passei a minha infância na igreja aprendendo essas verdades. Seria uma universidade, um seminário para a vida inteira. De muitos anos, né? Cada vez conhecendo mais. Olha que maravilha, né? E para que excluir essas crianças, tá? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. E olha só, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, chegou a mensagem da prioridade, a mensagem principal. O noivo está lá com a noiva, peraí, algo mais prioritário. A mensagem do evangelho, é isso que ele está querendo dizer aqui. Todas as outras coisas são secundárias. Por mais importante que possa parecer na vida da pessoa, por mais importante que possa parecer alguma coisa na nossa vida, Cristo é prioridade. Seguir o Evangelho é prioridade nas nossas vidas.
É isso que nos salva. Por isso que fala, saia da recâmara, né? O noivo e a sua noiva se aposentam. Verso 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então olha só, esses sacerdotes aqui, sacerdotes ministros do Senhor, podemos entender como os oficiais da igreja. Sejam humildes, reconheçam a sua pequenez diante de Deus. Um ministro, um oficial, ele serve a Cristo. As ovelhas são de Cristo. Ele tem por obrigação amar essas ovelhas e conduzi-las corretamente o caminho. Se a ovelha não quiser, não depende dele, mas ele tem que ensinar o caminho certinho para salvar essas ovelhas que não pertencem a ele. Eles têm que ser humildes, orar a Deus buscando a direção. E essa humildade deve ser no sentido deles não terem mais a soberba de conduzirem ao erro fatal que os sacerdotes conduziram o povo até o cativeiro babilônico. Isso aqui foi escrito nessa época. Não cometeram o erro fatal que condenou uma nação inteira. E Deus salvou alguns ali, mas condenou uma nação inteira ao cativeiro babilônico. Muitos morreram à espada, outros se tornaram servos, escravos, passando por diversas opressões. Ezequiel perdeu até a sua esposa, que chamava de delícia dos seus olhos. Tudo isso lhe foi tirado. Então, esses ministros do Evangelho, eles devem ser humildes diante de Deus. Nada procede de nós, irmãos. Eu sou pastor da igreja, eu sei que nada vem de mim. Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, o que vem de mim não serve para nada. Né? Então, eles devem ser humildes e reconhecerem quem é Cristo e conduzir as ovelhas no caminho santo de Cristo. E depois, irmãos, não vai dar mais tempo, né? Para nós lermos a resposta de Deus, né? Prometendo alegria, prosperidade, que Deus vai ser o preservador do povo, o provedor, todas as necessidades supridas e tudo mais, e culmina aqui, né, do verso 28 ao verso 32, com o que o apóstolo Pedro mencionou no seu discurso da profecia de Joel, tá? Então, nós vemos aqui que invocar o nome do Senhor e será salvo, né? Verso 32. Vamos ler só o verso 32 para nós terminarmos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então nós vemos aqui duas coisas. Jerusalém é a nova Jerusalém que vai descer do céu, que João viu. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não como um mantra, mas invocar, Senhor, ser presente na minha vida. Isso que é invocar, né? Ser presente na minha vida, me dirija aos passos, me ensine o caminho. Todo aquele que se colocar nessa posição, a nenhum Deus rejeitará. Nenhum. Qualquer um de nós, não importa o que fez no passado. Para Deus não importa o que nós fizemos na nossa vida até agora. Para Deus importa o que nós vamos fazer daqui para frente. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E diz aqui, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos. Eles serão congregados na Nova Jerusalém, como o Senhor prometeu, um Deus que não falha. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Essa salvação, ela pertence totalmente a Deus. Nós não podemos nos salvarmos porque nós queremos. Mas, quando nós entendemos intelectualmente isso, certo? Nós falamos para Deus, Senhor, me transforme, me ajude nessa caminhada, que eu esteja sempre nos cultos ouvindo a tua mensagem, porque essa é a mensagem da vida, esse é o caminho, é isso que nos fortalece, certo? Que eu tenha a minha devocional todos os dias, Senhor, e que eu sei que infelizmente ainda vou cometer erros, enquanto estiver nesse corpo nós vamos cometer erros, mas me conduza no caminho eterno, como os discípulos falaram para Cristo.
Aliás, Cristo primeiro pergunta para os discípulos: cadê as multidões que vinham atrás de mim? Aí os discípulos falam: foram todos embora. Nenhum ficou. Aí Jesus fala: e vocês? Vocês querem ir embora também? Podem ir. 12 homens. Vocês querem ir embora também? Podem ir. E aí Pedro dá a resposta para ele: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Só tu. Cadê aquelas multidões? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, esta é a nossa postura diante de Deus. Senhor, eu sei que sou falho e pecador, mas para onde eu irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Irmãos, muitas coisas conspiram para nos tirar da comunhão, sabia? Muitas coisas conspiram para nos tirar da comunhão. Mas aquele que perseverar até o fim, esse é que vai ser salvo. Amém. É a doutrina da perseverança dos santos, tá? Dita de Gênesis a Apocalipse praticamente. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Amém. E que Deus abençoe esta palavra. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. De Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindas tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos, através do credo apostólico, os 12 itens
resumidos da nossa fé cristã. Aqueles que quiserem acompanhar, está na página 67, nosso credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé para uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção, e após a bênção, irmãos, tem alguns avisos importantes para a igreja. Oremos. Pai eterno e santo, nós temos corações transbordantes, Deus, de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, Deus. Através de Cristo nós podemos ter paz, salvação, alegria intensa, Deus. Uma eternidade inteira, Deus, herdando esta terra. Ó Pai, usufruindo de todo o bem, todo o seu amor, toda a sua graça sobre nós. Muito obrigado, Deus. Ó Pai, que a mensagem do Evangelho possa ser divulgada, Deus, com fidelidade pela Tua Igreja nesses últimos dias, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas pela Tua graça e sejam instruídas, Deus, na fé verdadeira, Deus, no Evangelho verdadeiro, porque somente o Senhor Jesus é o Verbo. Não existe dois evangelhos, duas interpretações, somente, Deus, a Tua revelação nas Escrituras, e que a igreja, mesmo a igreja que esteja afastada, possa voltar, ó Deus, nesses últimos dias, a pregar o Santo Evangelho, a não mais excluir, ó Deus, os nossos filhos, os nossos netos, Senhor, as nossas crianças, Deus, da Tua aliança, da Tua graça. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por Cristo. Muito obrigado pelas profecias já cumpridas. Muito obrigado, Deus, porque ainda as que faltam cumprir, nós podemos ver nos nossos dias que o mundo se encaminha para tudo isso de fato. Muito obrigado porque o Senhor é a palavra e a verdade. Muito obrigado pela Tua graça. Despede-nos em segurança, Deus. Permita, pela Tua graça e favor, que tenhamos um domingo de paz, de alegria, Deus, na Tua santa presença. Que possamos ter felicidade, ir no final do dia dormir bem, em paz. Permita, Deus, que possamos vencer mais uma semana. Dê-nos boas notícias, Deus, pois nós precisamos dessas boas notícias. Ó Deus, console aqueles que estão enlutados, Deus. Aprove ao Senhor levar o Senhor Celi. Nós lhe pedimos o Teu consolo, que já vemos, Deus, a família toda consolada. E nós te agradecemos por isso, porque toda a consolação vem do Senhor. Nós lhe pedimos, Deus, por aqueles que ainda estão enfermos, que o Senhor, segundo a Tua graça, possa curá-los, Deus, o seu Dirã, o Renato, a irmã Célia, Deus, que está ausente com pneumonia, que o Senhor possa cuidar, Deus, desses Teus filhos. Também lhe pedimos, Deus, que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Lhe pedimos, Deus, pela nossa nação, lhe pedimos paz. Não permita, Deus, que a nossa nação sofra juízo severo de nação apóstata, Senhor, mas tenha misericórdia do Teu povo, Deus, que haja um avivamento genuíno do verdadeiro Evangelho sendo pregado, Pai, e que as autoridades possam tomar decisões que favoreçam o Teu povo, a Tua igreja neste lugar, Senhor. Nós lhe pedimos pela nossa nação que hajam leis mais justas. Também lhe pedimos, Deus, que o Senhor abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos
no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém, e amém. Os amados irmãos, podem... Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Amém, os irmãos podem sentar-se. Eu tenho alguns